comunicação. Vale a pena. Olá, você já ouviu falar em abscesso? Já teve ou conhece alguém que enfrentou este problema? Está no ar mais um programa em discussão e o assunto de hoje é quais as possíveis causas, diagnósticos e tratamentos dos abscessos. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio da TV Alesp o Dr. Daniel Cury, que é otorrinolaringologista, a doutora Miriam Schmidt, que é cirurgiã dentista, e o Dr. Eduardo Bertolini, que é neurocirurgião. Bom, sejam muito bem-vindos. Obrigada pela participação de vocês. Bom, e para começar o programa, eu gostaria de perguntar para o doutor Eduardo o que seria, né, doutor, em linhas gerais, aí um abscesso. Né? Acho que nem todo mundo de casa já ouviu falar ou já enfrentou esse problema. Queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente. E se esse abscesso também pode aparecer, surgir em qualquer parte do corpo. Como que é isso, doutor? Bem-vindo. Obrigado. Então, o abscesso, na verdade, é uma resposta do próprio corpo contra um agente infeccioso, né? Então, ele vai tentando, as células do nosso corpo de defesa vão tentando destruir aquele agente infeccioso e eventualmente, às vezes, quando a agressão é muito grande, pode começar a formar uma série de substâncias, né, de micro-organismos mortos, enfim, e outros substratos que formam uma coleção de pus. Basicamente é isso. Então, o abscesso é uma coleção de pus que pode realmente se encontrar em vários locais do corpo, né? E então essa coleção é que a gente chama de abscesso, né? Então é uma área bem definida, bem delimitada de pus. Basicamente é isso. Que é resultado de uma infecção que está acontecendo ali na região, então aquele pus, aquela substância não tem por onde sair, então ele se acumula numa região, é isso, doutor? Isso, forma o que a gente chama de uma loja. Isso, forma o que a gente chama de uma loja de pus, né? Então, esta loja, que pode, lógico, ter vários tamanhos diferentes, é um abscesso. Certo. Doutora Miriam, que é dentista, bem-vinda aqui ao nosso programa. Esse abscesso, então, ele é possível também surgir na região da boca, né, doutora? Eu queria perguntar para a doutora, nesse primeiro momento, como que está a saúde bucal aí do brasileiro? O brasileiro costuma ir no dentista com frequência? Costuma realmente ter uma higiene aí adequada? Como que é isso, doutora? Bom, primeiro, obrigada pela oportunidade. Eu acho que é uma excelente oportunidade de mostrar para o brasileiro o quanto a odontologia é importante. Ela não é só importante para a parte estética, mas ela é fundamental para a saúde geral do organismo de qualquer pessoa. A saúde bucal do brasileiro vai muito mal, né? Nós somos um país que nós temos um número enorme de faculdade de odontologia, nós temos muitos cirurgiões dentistas, mas nós temos, em compensação, um número enorme de desdentados e de pessoas que realmente não se preocupam com essa questão da saúde bucal. Então, eu acredito que ao longo desse programa, o que a gente vai poder enfatizar, e é uma excelente oportunidade, é que a odontologia não é só uma questão de estética, ela é uma questão fundamental, vital de saúde geral e o mais importante é a gente focar na prevenção. Eu acho que vai ser uma excelente oportunidade para a gente poder integrar as nossas áreas e poder mostrar isso para quem estiver assistindo. Tá certo. Doutor Daniel, que é o nosso otorrino, bem-vindo. Obrigado. Doutor, dentro da sua especialidade, né, quais são as principais infecções aí que podem evoluir para esse abscesso? Pois é, então, voltando um pouquinho, o Eduardo começou a falar, né, acho que às vezes parece uma coisa complicada ou muito distante, né, no nosso dia a dia, a gente pensar em abscesso, né, então, até o jeito de escrever, tem muita gente que se confunde, né, se tem SC, se é abscesso. Então, abscesso nada mais é do que uma coleção, então é uma quantidade de pus, vamos dizer assim, é o resultado da batalha, né, que a gente diz, ou seja, células de defesa contra a infecção, contra a bactéria, contra o vírus, e forma aquele pus ali. E para ficar fácil, a gente pensar em espinha, coisa do dia a dia, coisa que a gente aperta e sai pus. Então ali, aquilo já foi um abscesso que está sendo drenado, muitas vezes espontaneamente, ou sendo forçado, ou com incisão. Então, muitas das infecções vão ser resolvidas, eu sei que vai ser tema lá para frente, a gente falar de tratamento, mas só para a gente entender que o abscesso em si,
é aquele montão de bactéria, aquela se proliferando e essa infecção progredindo, né? Dessa forma, a gente vai ter que, de algum jeito, tirar aquelas bactérias e impedir esse processo, né? Muitas vezes drenando. Na minha área, então, a gente falando de face, né? Pensando, então, a gente estava conversando, então, a boca é o lugar mais contaminado do corpo, né? Então, está tudo muito ligado. Boca, nariz, garganta, ouvido, são regiões muito contaminadas, né? Embora a gente fique com muita história, às vezes, de pegar alguma coisa, vai comer, isso caiu no chão, na verdade, nossa boca é extremamente mais contaminada que qualquer outra coisa. Então, assim, a boca é muito contaminada, a via aérea é muito contaminada. Então, é um lugar muito fácil, muito comum de desenvolver algum tipo de infecção. A quantidade de bactérias, micro-organismos nessa região é imensa, né? Então, seja por uma cárie com micro-organismos ali que vão entrar para dentro do osso, da gengiva e gerar uma coleção de pus, no nariz a mesma coisa. Se a gente tem acúmulo de bactéria, acúmulo de micro-organismo, excesso de secreções, e geralmente isso vai dar mais sintoma quando a gente tiver isso num lugar fechado, então em seios da face e dentro de ouvido, que é um lugar fechado, a bactéria tem tudo que ela precisa para ir se proliferando, e essa infecção vai se tornando mais agressiva, né? Então, seriam nas áreas da otorrino, né, e da face, seriam as sinusites, né, que eles estão lá dentro de um contingente ali fechado, essas bactérias proliferando, e as otites, né, seja otite média ou otites externas, mas a gente pode ter formação desses abscessos, essa formação de grande quantidade de pus, né? Certo. Doutor Eduardo, quando a gente fala dos abscessos cerebrais, né, quais são os tipos e as possíveis causas para que eles possam aparecer na pessoa, no paciente? Os abscessos cerebrais, na verdade, então, são essas coleções que dão no meio do cérebro, no tecido cerebral mesmo, né? Lógico que começa pequeno, né? A infecção começa pequena e depois ela vai crescendo, formando esse abscesso que é o que nós estamos discutindo, né? Assim, não tem tipos muito diferentes, né? A gente diagnostica por um exame de imagem, né? Uma ressonância, às vezes uma tomografia, e a gente vai identificar esse abscesso e depois a gente vai atrás, logicamente, da causa, porque o bicho, ele não entra diretamente em contato com o cérebro, né? Não é uma via direta de entrar em contato com o cérebro. Então, geralmente, a gente vai ter que ter lesões ou infecções em outros locais para levarem esse agente, né, esse bicho, lá para o cérebro, para então ter toda esta batalha, né, do nosso sistema de defesa para matar o agente infeccioso ali. Então, é muito comum, por exemplo, pessoas que usam, por exemplo, drogas, né, injetáveis, por exemplo, pessoas que têm são que a gente chama de imunossuprimidas, né, que tem a defesa nossa um pouco alterada, né? Pessoas, por exemplo, que podem ter um trauma direto, né, um ferimento por arma de fogo, por exemplo, que daí expõe o meio externo em contato, né, com o cérebro diretamente. Aí as próprias relações de infecções desses outros sítios, né, tem muito a ver aqui na nossa conversa hoje, de dente, dessas regiões aí do ouvido, né? Outras infecções do sangue também. Então, assim, a gente vai atrás de várias outras causas, né? Porque geralmente a gente diagnosticou o abscesso lá, então daí a gente vai atrás das outras causas para saber de onde possivelmente originou a infecção que foi resultar nesse abscesso, nessa lesão no cérebro. Quando a gente fala dos sintomas também, né, doutor? Como que o paciente pode desconfiar realmente que ele está com esse problema? Como que é isso? Então, no cérebro é uma coisa até engraçada, porque o sintoma mais comum de infecção geralmente é febre, né? E esses abscessos no cérebro geralmente não causam febre. Isso é um pouco diferente das outras infecções de maneira geral. Às vezes até em abscessos grandes, às vezes a gente não vê o paciente com febre. Geralmente ele vai ter um sintoma neurológico. Quais são os sintomas neurológicos mais frequentes, geralmente? Pode ser dor de cabeça, pode ser alteração de força, pode ser formigamento, pode ser, às vezes, uma crise convulsiva. São sintomas neurológicos que a gente daí suspeita, né, na verdade, de uma lesão cerebral e depois vai atrás do
do diagnóstico e acaba encontrando o abscesso, né? Então, geralmente são pacientes que às vezes podem até ter abscessos grandes, estão conversando naturalmente com a gente, né? Tem às vezes algum déficit de força e você vai atrás achando que é uma coisa, às vezes acha uma lesão suspeita de um abscesso. E é grave, né, doutor? Muito grave, muito grave. Porque estas infecções no cérebro, elas podem eventualmente, vamos dizer assim, se generalizar para todo o cérebro e trazer, às vezes, sequelas, né? A agressão no cérebro pode deixar sequela. Sequela que eu digo é alguma lesão funcional irreversível, de fala, de força. E, lógico, infecções também podem chegar até o ponto da pessoa ir a óbito, né? Então, é muito grave. E o cérebro é uma região que a gente, assim, não dá para sair mexendo de qualquer forma, né? Então, quanto maior, mais grave para a gente, né? E também outra coisa importante é que os abscessos, geralmente, eles são mais profundos no cérebro. Quanto mais profundo, mais difícil para a gente na cirurgia ter acesso ao abscesso. Então, a própria abordagem, às vezes, pode causar sequela, né? Então, esses abscessos no cérebro são muito graves. Doutora Miriam, falando um pouquinho mais, né, da saúde bucal, quais são as principais infecções também que podem evoluir para esse abscesso? Como é feito esse diagnóstico? Conta pra gente. Bom, basicamente você pode ter uma infecção por várias causas. A mais comum é você ter uma cárie que evolui para Você tem o dente, né? Dentro do dente você tem um nervo do dente, chama-se polpa, né? Quando ela atinge a polpa, em termos leigos, né? A polpa, ela é atingida por essas bactérias, ela morre, digamos assim, e ela forma um foco de infecção. Então, uma das causas seria uma cárie, que evolui para uma infecção no dente. Canal, você faz um tratamento de canal, maltratado, por exemplo, então você acha que está tudo bem, quando você vê na radiografia, não foi bem tratado, então ele ainda tem um foco de infecção, ele forma um foco de infecção. Você pode ter uma lesão de origem periodontal, né, que seria o periodonto, né, que circunda o dente, que são os ligamentos, a parte gengival, a parte óssea. Você ainda pode ter lesões por trauma, então você pode ter, por exemplo, um aparelho ortodôntico mal colocado, você pode ter uma prótese mal colocada, ou você pode ter uma força de impacto por um problema de oclusão, e você ainda pode ter alguma lesão na mucosa. Então, por exemplo, vamos pensar, alguma prótese que está machucando essa mucosa, ou o paciente que às vezes desenvolve algum hábito de morder, né, a mucosa. Então, você, na verdade, tem várias causas que podem gerar uma infecção bucal. Como é que se trata? A primeira coisa é você realmente diagnosticar. Como é que você diagnostica? Clinicamente e por imagem. Então, por isso que é muito importante você ter, pelo menos uma vez por ano, um check-up odontológico, que a gente fala. Então, não é só ir ao dentista quando tem um problema. É realmente ir ao dentista para fazer um check-up completo, tanto clinicamente, então o dentista vai olhar clinicamente a situação do paciente, como também ele vai fazer algumas radiografias ou outros diagnósticos por imagem complementar para poder realmente ver como é que está a situação bucal e se não tem nenhuma suspeita de foco, e se tiver um foco, tratar ele. E aí cada tratamento envolve uma série de fatores que vai depender, obviamente, da causa e do que realmente acarretou essa infecção. Mas o foco é realmente a prevenção, porque você prevenindo, você evita ter um problema muito maior. Como a gente até comentou, né, doutora, nos bastidores, a senhora falou muito a questão desse abscesso que pode ser silencioso, ou uma lesão que pode estar ali na sua boca e você não ter consciência dela porque ela se manifesta de maneira silenciosa. Então, quando você faz um exame, um check-up, você tem condição realmente de previamente identificar esse problema, é isso? Pode, porque, por exemplo, às vezes você pode ter um dente que tem uma cárie profunda e de repente ela começa a doer, e você vê no espelho, você começa a sentir que está inchado, forma uma fístula. Bom, você mesmo vê que tem um abscesso. Às vezes você pode ter um abscesso não, você pode ter uma lesão silenciosa, por exemplo. Então você pode ter um canal que foi tratado
e ele não foi bem tratado, ele vai formando um foco de infecção que você realmente só vai ter esse diagnóstico por imagem. Ou, por exemplo, você pode ter um dente que ele não tem nenhuma cárie, mas ele sofreu algum tipo de trauma ou impacto que ele formou, a polpa está morta, e ele formou uma lesão e você não tem nenhum sintoma. Então, você só consegue realmente ver se você tem ou não um problema por imagem. Por isso que é importante um check-up completo todo ano. Doutor Daniel, e no caso da sua especialidade, né? A prevenção também é o melhor caminho? Como que o senhor indica aí esse tratamento? Veja, acho que em qualquer situação, a prevenção sempre melhor, né? Óbvio, agora vamos ver como fazer, né? Então, nos casos que o Eduardo comentou, tem coisa que não dá para se evitar, né? Ninguém faz nenhuma profilaxia, nenhum tipo de medida para evitar um abscesso cerebral, tomando um remédio para evitar o abscesso cerebral. Não, está sujeito a infecção de algum lugar que pode caminhar para o cérebro e fazer o abscesso cerebral. Na área da face, assim como, então, não dá para desligar as coisas de boca, nariz, ouvido, tá tudo aqui muito ligado. Então, boa higiene bucal, obviamente, parte preventiva, como a doutora estava comentando. Então, até comum dentro de hospitais, em pacientes internados, inclusive para evitar futuras complicações, ou pacientes que vão fazer cirurgia, radioterapia e tal, a gente tem que dar uma geral nessa boca, né? Ou seja, ver cáries que possam ser tratadas, vamos dizer, dar uma reabilitada nessa boca, tirar possíveis focos de infecção, justamente para evitar possíveis abscessos e complicações maiores. Na área de via aérea, obviamente a gente cansa de falar, a parte de lavagem nasal, né? Uma coisa que vai sempre tirar, né, possíveis alérgenos, possíveis poluentes e coisas que podem gerar até uma infecção, acúmulo de secreção aí dentro do nariz e gerar aí uma infecção, seja de seios da face, ou seja, também pensando em ouvido. E lembrar a questão dos abscessos periamidalianos, né? A gente tem uma coisa muito comum, a gente pensar em amidalite, né? Acho que talvez todo mundo tenha tido pelo menos um episódio na vida, mas sabe que é muito comum, isso é uma coisa muito prevalente, né? E aí, essas amidalites, que é uma infecção desse nódulozinho que a gente tem lá no fundo da garganta, que é um tecido linfóide, tecido de defesa, mas quando infectado, a gente sabe que dá, o estrago é grande, né? Ou seja, a pessoa fica realmente muita dor, febre, né? Um quadro infeccioso. E muitas vezes a gente vai ter aí sim um abscesso, que é um abscesso periamidaliano, ou seja, um abscesso ao entorno da amígdala. Então, no tecido ali que circunda a amígdala, a gente pode ter aquele acúmulo de secreção que a gente estava falando. E esse abscesso, sim, pode ser uma coisa muito grave, pode evoluir para coisas importantes, inclusive com esse pus, essa infecção se disseminando para pescoço, outras áreas importantes, podendo chegar em mediastina, região perto de coração, ou seja, coisa grave. Então, esse abscesso, mais uma vez, tem que ser drenado e tal. E aí, voltando à sua pergunta, então como que a gente vai prevenir isso? Uma pessoa que tem infecções, amidalites de repetição, principalmente se ela já teve algum episódio de abscesso periamidaliano, no final das contas, um jeito de prevenir vai estar sendo tirar essas amígdalas, né? Ou seja, então parece uma coisa estranha, mas no final a gente vai estar fazendo uma cirurgia para prevenir uma complicação maior. Então, por exemplo, esse abscesso periamidaliano, tá? E outras coisas, obviamente, a gente está falando dessa acúmulo de secreção, que é coisa que pode provocar outros tipos de infecção, em parte respiratória e também na ligação com o ouvido, provocando alguns abscessos aí em região de ouvido. Esses abscessos de ouvido, só puxando um gancho aí no que o Eduardo falou mais uma vez, são abscessos que não é comum, mas uma parte deles, uma pequena parcela, mas isso acontece. A gente tem um abscesso em região de ouvido, que vai espalhando para o osso aqui do ouvido e que pode, por contiguidade, romper essa barreira e chegar numa infecção cerebral. Ou seja, então, além de que a gente estava conversando, de ser infecções de outros lugares do corpo, que pode ir pela corrente sanguínea levar essa bactéria até o cérebro, a gente pode ter algum abscesso como por contiguidade, ou seja, rompendo essa barreira, que cai na linha do que o Eduardo falou, coisa de ferimento por arma de fogo, algum trauma que exponha o tecido nervoso, que também daí pode gerar alguma infecção intracraniana, né? E esse, no caso até da garganta, desse abscesso na amígdala, ele é perceptível, doutor? Como que esse diagnóstico é feito? A pessoa que está com esse problema, ela consegue identificar isso nela? Quais são os sintomas? Porque se a pessoa já está com uma inflamação na garganta e o abscesso também ele é essa bolsinha de pus, então ele pode ser confundido ali com aquela inflamação, quer dizer, como que é feito esse diagnóstico? Ótima pergunta.
Porque isso é perfeito. Ou seja, tem algumas vezes que, obviamente, isso é uma coisa muito evidente, né? Então, está pensando em acúmulo de pus, inflamação, a gente vai tendo... Então, a gente pensar ali A coisa do lado vai da se amígdala... perdendo ali, quer dizer, né? Muita coisa que está acontecendo Isso, ali. então, e algumas vezes, realmente, isso vai abaular, vai empurrar a parte ali do céu da boca. Então, a campainha, a úvula, pode, inclusive, estar desviada para o outro lado, de tanto pus está acumulando, mas algumas vezes não. Algumas vezes é mais profundo e realmente gera essa dúvida. Será que é só uma amidalite? Será que está acumulando pus lá dentro? Será que está formando um abscesso? Esse abscesso já está descendo para o pescoço? Obviamente, as coisas mais graves vão estar quando isso aí tiver quase para fechar a via aérea, né? Ou seja, então aí já é um abscesso realmente grave, importante. Mas às vezes a gente fica na dúvida, é só uma amidalite mesmo, é uma coisa? Será que já está tendo algum pus lá dentro? E aí os exames de imagem é que vão ajudar, né? Então, em termos do paciente, que ele vai sentir muita dor, sinais flogísticos de maneira geral, febre, prostração, está cansado e tal. E muitas vezes a gente pode ter, além uma vermelhidão na região da garganta, placas de pus, a gente pode ter um abaulamento ali do lado da amígdala. Mas realmente, algumas vezes, por ser profundo, a gente só vai conseguir ver isso em exames de imagem. Logicamente, é auxiliado por exames laboratoriais que vão ter marcadores de inflamação, né? Mas aí, às vezes, só na tomografia que a gente vai ver esse acúmulo de pus. E puxando esse gancho do diagnóstico, doutor Eduardo, no caso do abscesso cerebral, também são os exames de imagem que proporcionam esse diagnóstico, além dos sintomas, né, que o paciente apresenta? Quais são os caminhos para esse diagnóstico? E eu queria também saber se é fácil diagnosticar isso, se demora para descobrir isso, se ele fica ali escondido. Como que é isso, doutor? Sim, então quando a gente suspeita, né, de uma lesão cerebral, independente de qual origem, né, se é um abscesso ou se, por exemplo, um tumor, alguma coisa assim, a gente vai atrás, então, tentar saber qual a causa, até para a gente poder fazer o tratamento, né? O abscesso em si, na verdade, ele aparece com muita facilidade no exame de imagem, né? O exame preferencial nosso é a ressonância magnética. E ele tem alguns aspectos que são bem específicos dele mesmo, né? A gente tem alguns marcadores no sangue que também às vezes podem auxiliar a gente, mas o principal exame é a ressonância do crânio, né? A ressonância da cabeça. E daí a gente tem alguns parâmetros clínicos para saber se precisa operar ou se dá para tratar só com antibiótico. Aí que a gente faz as ponderações, dependendo de cada caso, para ver qual o melhor caminho. E quanto antes descobrir, melhor, né, doutor? O sem diagnóstico dúvida. precoce é sempre o melhor caminho. Sempre o melhor caminho. Então, a gente aqui de área da saúde, sempre evitar é melhor do que ter. E se tiver, quando a gente descobre no começo, lógico que é melhor do que descobrir quando está numa fase mais avançada, né? Então, o que a doutora falou, o que o doutor Daniel falou aqui, é fundamental. Então, às vezes, você fazer esses exames, esses check-ups periódicos, é muito melhor do que esperar a gente chegar num ponto de, por exemplo, ter um abscesso cerebral e depois querer tratar, né? Então, fazer esse acompanhamento com o dentista anualmente, que é o que o profissional vai orientar lá, o senhor precisa vir 1 ano, precisa vir daqui 6 meses, enfim. Só tem dor de cabeça, por exemplo. Dor de cabeça, o ser humano costuma ser displicente, né? Principalmente para essa área da saúde, principalmente aqui no Brasil. Então, não, tem uma dor de cabeça, tranquilo, tal. De repente ele tem uma sinusite de repetição, e ele vai deixando aquilo lá, vai deixando, vira uma sinusite crônica e de repente pode chegar ao ponto de ter um abscesso cerebral, que seria muito grave, né? Então, essas tentativas de se prevenir são muito importantes. E lógico que quando a pessoa começa a recorrer, né, com coisas mais graves, com patologias mais graves, né, infecções e tal, a gente não quer que chegue ao nosso ponto, não quer que chegue para a gente, como neurocirurgião, de ter uma infecção no cérebro, que seria muito mais grave o tratamento do que um tratamento, às vezes, ali de fazer uma limpeza, uma pequena cirurgia odontológica, enfim. Então, sempre pegar no começo, lógico que é melhor do que pegar num estágio mais avançado. Doutor, me fala algo que realmente me chama a atenção, essa cultura, né, do brasileiro deixar a coisa acumular. Queria estender essa pergunta para a doutora Miriam, que é dentista, que comentou um pouco sobre esse assunto no começo do programa, a questão da falta desse cuidado, né, da falta dessa regularidade dos pacientes. Eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre isso, quer dizer,
O paciente ele busca o dentista quando a coisa já está pegando, quer dizer, quando aquele desconforto já não está dando mais para suportar. Como que é isso, doutora? Então, infelizmente, não tem uma cultura de se entender a importância da boca como um todo, né? Então, na verdade, a ideia é, não, eu só vou se tem uma dor, se tem um incômodo ou se não está bonito. Então, eu acho que primeiro tem que desmistificar essa ideia de que só se deve procurar quando se tem um problema e realmente só se está com uma dor, um desconforto, a questão estética. Então, é importante entender que a boca é realmente uma entrada enorme de problemas. A boca é uma porta de problemas muito graves que pode levar a infecções gravíssimas em qualquer órgão vital do organismo. Então, saber a importância que é a prevenção no sentido de se evitar problemas seríssimos até a morte do paciente. Número 2, hoje a odontologia evoluiu muito. Então, hoje você consegue levar a odontologia para um paciente que não tem essa condição. Então, antes você tinha um paciente acamado, ou um paciente idoso que não tinha condição de sair de casa, um paciente que estava em home care, um paciente que está internado. Enfim, um paciente que tem uma probabilidade maior de vir a ter um problema mais grave, porque ele realmente está numa situação mais delicada, ele está numa situação em que ele não tem uma saúde naquele momento que realmente pode responder bem, né, a qualquer porta ou qualquer foco de infecção no organismo dele. E antes o próprio familiar ou o próprio paciente dizia, nossa, é impossível, não tenho como levar. Hoje a odontologia tem uma especialidade, que é a minha, que é pacientes com necessidades especiais, e a gente consegue levar essa odontologia para qualquer local. Então hoje a gente consegue ter um aparelho de raio-x, que é o primeiro diagnóstico, para você poder ver se tem algum foco ou não, depois do diagnóstico clínico. Você consegue ter um aparelho de raio-x portátil que você leva em qualquer local. Então, onde o paciente estiver, a gente pode fazer um diagnóstico. Hoje você tem uma possibilidade de montar um consultório odontológico em qualquer local, basta ter uma tomada elétrica. Então, hoje, na verdade, você consegue tratar e prevenir em qualquer local esse paciente. Então, é muito importante. Não tem mais hoje a questão da limitação de você não poder levar até o cirurgião dentista. O dentista pode vir até o paciente. Então, ele pode estar, se ele está internado no hospital, é importante, como o doutor falou, uma avaliação desse paciente, porque o mais importante é realmente você prevenir. E hoje a gente consegue ter ferramentas e a gente consegue ter profissionais habilitados que realmente conseguem fazer uma prevenção boa, adequada, evitando um problema muito maior com um risco enorme para o paciente. Quer dizer, hoje não tem mais desculpa para não ir no dentista. Não tem mais desculpa. Então, hoje, realmente, assim, se você não consegue ir, o dentista vai até você, ele consegue fazer um atendimento de ponta, ele consegue ter um diagnóstico adequado em qualquer local. Então, isso é muito bom, principalmente hoje que você tem um aumento de sobrevida da população, você tem medicamentos que possibilitam o paciente ter um atendimento em casa, então você tem medicamentos, aparelhos, e você também tem a odontologia que possibilita você realmente ter um acesso em qualquer local que você estiver. Eu acho que isso é muito importante para quem trabalha, principalmente a nível de prevenção. A gente já vai falar mais sobre esse assunto depois do nosso intervalo. O programa em discussão vai para um rápido intervalo. Não saia daí, a gente volta já já. O programa em discussão está de volta e o assunto de hoje é quais as possíveis causas, diagnóstico e tratamento dos abscessos. Bom, no final do primeiro bloco, a doutora estava então falando que hoje a gente não tem mais desculpa para não ir no dentista, né, doutora? Não. O dentista pode vir até nós, como é um serviço que a senhora oferece e é muito, muito bacana. Pegando um pouquinho desse gancho do diagnóstico também, que a gente comentou bastante no primeiro bloco, queria que a senhora falasse um pouco sobre se é fácil identificar esse abscesso na região da boca, se pode ser confundido com uma afta ou com algum outro problema. E o que pode gerar esse abscesso? Até surgiu essa pergunta aqui que meu diretor fez, a questão, às vezes a pessoa usa o aparelho, acaba machucando a boca, isso pode evoluir também para esse abscesso? Na verdade, assim, você tem que prestar muita atenção em lesões na boca.
Então, você pode ter lesões que realmente necessitam de diagnóstico, que pode ser alguma coisa bem grave, pode até ser uma neoplasia, ou você pode ter algumas lesões que são provocadas por, que a gente fala, fatores iatrogênicos, né? Alguma coisa estranha que possibilita a formação dessa lesão. Então, por exemplo, próteses mal adaptadas, aparelhos ortodônticos, ela pode formar uma lesão, não necessariamente um abscesso, mas ela pode formar uma lesão que pode infectar. E essa lesão que pode infectar, porque a boca é uma porta de entrada, você realmente pode vir a ter alguma consequência mais grave. Então, na verdade, afta é uma coisa, porém, uma lesão que pode infectar, aí você tem que prestar atenção. Então, o que é importante? O dentista vai identificar a origem dessa lesão. Então, se ela é provocada por uma prótese mal adaptada, se ela é provocada por algum hábito que o paciente desenvolve de morder determinada região, se ela é provocada por um aparelho ortodôntico que não está bem adaptado. Então, enfim, o importante é verificar a causa dessa lesão e tratar para que ela não evolua e ela não possa ter a possibilidade de ficar um foco de contaminação. Certo. Doutor Daniel, falando um pouquinho da parte do tratamento, né? Então, um abscesso na região da garganta ou mesmo por conta de uma inflamação no ouvido, quais são os caminhos para esse tratamento, né? O senhor mencionou a questão de drenar aquele abscesso, mas tem também a questão do tratamento com antibióticos e outros remédios. Explica um pouquinho para a gente quais são os casos e as opções aí que a gente tem de tratamento. Tá bom. Se me permite, posso voltar um pouquinho ainda fica à só vontade. que ele falou um pouco aí dos diagnósticos, acho que é interessante a gente comentar algumas coisas, né? Porque realmente lesões de maneira geral e lesões de boca em especial são lesões peculiares que muitas vezes são de difícil diagnóstico, né? Ou seja, pode ter várias possíveis causas, né? Não muitas vezes o diagnóstico é óbvio, né? Então, essa pergunta que surgiu, né? Essa dúvida, então uma afta pode ser um abscesso? A resposta de imediato é não, né? Ou seja, a afta é uma lesão ulcerada, né? Uma lesão aberta, né? Ou seja, como se tivesse ferido aquela superfície. E o abscesso, justamente como a gente disse, é um acúmulo de secreção, um acúmulo de bactéria, infecção fechada, né? E aí, por isso que lá no começo a gente voltou naquilo de comparar até uma espinha, né? Uma coisa assim, que uma coisa está acumulando pus lá dentro, então dói e tal. Então, das lesões de boca, eu acho que assim, as principais coisas que chamam a atenção para a gente pensar em abscesso, só fazendo um parênteses, acho que é importantíssimo, como a doutora Emília falou, lesões estranhas na boca, quaisquer que sejam, seja um crescimento, um nódulo ou uma ferida, tem que ser avaliada, obviamente, para ter um diagnóstico, eventualmente uma biópsia e tal, principalmente as que demorarem, porque uma aftazinha todo mundo tem, já teve, uma afta no lábio, na língua. Se isso demorar mais de 3 semanas, obviamente precisa ser avaliado, é uma coisa suspeita, é uma coisa que tem uma chance de ser... Porque que não está se curando, né? né? Então é um aspecto estranho que chama atenção num paciente que já é de grupo de risco, tabagista e bebe e tal. Será que é um início de um câncerzinho? Vamos biopsiar, vamos tirar? Isso é uma situação. O abscesso em si, ele, só para a gente tentar colocar melhor, assim, não é uma coisa que eu estou com abscesso aí, deve fazer uns 2 a 3 meses, não, né? Ou seja, é uma coisa que ele começa, ele vai evoluir rapidamente, então é dor. Então, como a doutora Maria falou, o paciente vai no consultório, está com incômodo, ou porque não está bonito, enfim. Em caso de abscesso, muitas vezes as duas coisas, né? Mas principalmente por dor e incômodo. Eu falei principalmente as duas coisas porque alguns abscessos, até originários de dente, de garganta, enfim, de região da face de maneira geral, ele pode, inclusive, né? A pessoa fica aquele, isso é clássico, né? Até em desenho, né? Você vê a pessoa até amarra, aquela coisa, parece assim, uma cachumba. Isso, assim. né? Aquela situação que fica assim, abaulado, né? Então, abscessos, eles podem chegar nesse ponto, ou seja, o acúmulo de pus é tão grande, a inflamação é tão grande, que muitas vezes causa simetria de face, a pessoa chega, está inchado, está vermelho e muita dor. Então, assim, eu acho que a mensagem principal é essa. O abscesso, de maneira geral, à exceção dos abscessos neurológicos, como o doutor Eduardo estava comentando, né? Abscesso cerebral, ele pode dar uma coisa, perdeu a força, a visão, tá, pode ser outras situações. Então, não necessariamente vai com o grupo da maioria dos abscessos que tem dor, geralmente pode ficar vermelho, pode aumentar de volume. É isso, é imaginar que está formando um monte de pus ali dentro, está fazendo pressão e é uma infecção, né?
E aí, a gente, daí voltando agora um pouco aí para o tratamento, né, como tinha me perguntado, tem a gente que é cirurgião, né, sempre de conta, então brinca assim, que abscesso drenado, abscesso tratado, né, tem um ditado aí, né, então é isso, que muitas, né, que a gente vai drenar todos os abscessos, mas assim, alguns abscessos respondem bem a antibiótico, porque obviamente, se eu drenar o cérebro vai ser legal, mas como ele falou, às vezes está profundo, eu vou perfurar, vou lá embaixo tirar esse pus, o estrago que vai causar ali, passando ali para as estruturas importantes. Então, obviamente, algumas vezes com o antibiótico vai responder bem. Assim como os abscessos periamidalianos, como eu estava falando, algumas vezes sendo profundo, não sendo de grandes dimensões, tal, a primeira tentativa é realmente com antibiótico, já que se trata de uma infecção, né? Antibióticos combatendo a bactéria, muitas vezes essa secreção vai diminuindo e o abscesso está resolvido. Mas, via de regra, um acúmulo de pus ele precisa ser drenado, ele precisa sair dali. É um monte de bactéria proliferando. Então, aí mais uma vez insisto na questão de, né, o ideal não é ficar mexendo muito na fase, mas tem muitas vezes que tá ali, não só, eu falei de espinha brincando, mas algumas vezes abscesso de pele, abscesso, e no meu caso, principalmente parte de face, tem alguma coisa ali, começa a inchar. A pessoa tem a tendência a querer espremer ali aquela região, né? Como se fosse um furúnculo ali. Exatamente, um furúnculo. E não deixa de estar certo, ou seja, porque ela sabe já que se sair o pulso, legal, amanhã melhorou, está sequinho. E é isso, ou seja, muitas vezes a gente só vai resolver um abscesso drenando, a gente vai acelerar esse processo drenando ele. Então, algumas vezes, da face em especial, a gente vai tendo abscesso, vai formando aquele pus, e alguma hora, se não fizer nada, dor, uma hora ele acaba rompendo a pele sozinho. Espontaneamente, vai drenar, melhorou tal. Mas não precisa disso, né? Muitas vezes a gente vai abreviar isso, vai tratar de uma maneira geral, fazendo uma incisãozinha, drenando aquilo. No caso de outras regiões mais profundas, drenando ali perto da garganta, eventualmente tirando a amígdala ao mesmo tempo. Porque, como eu falei, é uma situação que a gente tem que deixar aquele pulso sair. Senão, ele vai aumentando a quantidade e isso pode se disseminar para áreas mais importantes. E aí, nos abscessos mais que são comuns e graves, né, principalmente os abscessos periamidalianos, eles vão acometer a região de pescoço, podendo já chegar perto de coluna e disseminar pelos espaços da musculatura e para regiões importantes. Então, isso vai ser drenado, dependendo da dimensão dele, para que essa infecção consiga ser resolvida. Para a parte já mais interna, como a gente falou, então, perguntou do ouvido e tal, realmente, a gente pode ter umas situações de uma otite média, né, ou seja, uma otite é uma infecção que é do tímpano para dentro, lá dentro do ouvido realmente, e esse pus vai se espalhando pelo osso temporal, que é esse osso aqui do lado do ouvido, e muitas vezes ele vai, até realmente gerar uma coisa possivelmente mais grave, eventualmente indo para a parte neurológica. Então, muitas vezes precisa realmente ser feita uma drenagem de urgência, que é muito mais simples do que fazer um cortinho, abrir com broca, abrir esse osso e tirar todo esse pus para evitar que invada o sistema nervoso, né? Quer dizer, é muito importante buscar esse tratamento porque não é algo que o corpo vai combater sozinho, né? Muitas vezes não. Uma boa alimentação ou com uma... Quer dizer, é preciso realmente, na maioria das vezes, buscar e tomar o remédio, fazer o tratamento indicado. Isso, a gente precisa intervir de alguma forma, né? Muitas vezes de início, dependendo da... A gente com medicação tenta conter esse processo infeccioso, mas muitas vezes tem que realmente intervir cirurgicamente, né? E o doutor falou algo que também me chamou a atenção, a questão de retirar as amígdalas. É indicado, doutor? Ainda existem um pouco de mitos em relação a isso, porque dizem que se você tira a amígdala, você vai ter uma laringite, uma faringite. Quer dizer, qual que é a sua visão sobre isso? É uma pergunta pessoal minha, nesse momento. Não, isso é muito comum, né? As pessoas no consultório daí perguntam, antigamente tirava, né? Agora não tira. Toda semana, todo mês tem alguma cirurgia de amígdala. Então, e não é que lá para trás, realmente, teve uma época realmente de um certo exagero, em que a crença era de que tinha que tirar todo mundo, preventivamente, senão vai ter infecção, vai ter problema, vamos tirar todo mundo, aí punha lá os 3 irmãos, sentadinho, ia tirando de todo mundo, depois ser sorvete para todo mundo, né, para ficar ali, porque dói bastante e tal, então se tirava todo mundo preventivamente. Hoje em dia é muito mais criterioso isso, mas obviamente em crianças que têm amidalites de repetição, isso eu estou falando de crianças que têm mais de 5, 6, 7 episódios no ano, obviamente faz sentido a gente tirar essas amígdalas, porque vai acabar com essa série de infecções, né? A criança ficar tomando antibiótico tantas vezes ao longo do ano não é uma coisa normal, não é uma coisa saudável. Vai criando uma resistência, inclusive. Uma resistência, então muitas vezes a questão de fazer uma cirurgia, que a princípio pode parecer meio traumático,
Na verdade, a gente está acabando com aquele problema em especial, que é a infecção das amígdalas, que é esse tecido linfóide, como a gente falou, que é aquele, tem gente que tem uma amígdala menor ou menor, e isso não interfere delas infectar mais ou menos, mas sim pode se tirar quando são bem estabelecidos esses tantos episódios por ano. Então, se tem amidalite de repetição ou se já teve quadro de abscesso, que é como eu falei, já está indicado realmente tirar as amígdalas. Nessa linha aí dessa dúvida de, eu vou ficar desprotegido, né? Eu não vou tirar porque senão eu vou perder a proteção da amígdala. Então, assim, esse tecido linfóide, né? Esse gânglio linfóide, que é tecido de defesa, tecido imune, na verdade, é só mais um tecido, embora esteja ali na porta de entrada, né, da garganta, mas na verdade a gente tem outros semelhantes à amígdala que também são estações de defesa, são gânglios, são nódulos que também vão estar participando dessa batalha contra a infecção. A diferença é que a amígdala está num lugar muito mais suscetível, ela é convidativa a infecções e tem repercussões piores. Então, a resposta é não vai ficar desprotegido se tirar as amígdalas. Obviamente, a gente não vai ter mais amidalite, já tiramos aquele tecido, mas o que é bem importante ser esclarecido é que não é isso que vai fazer a pessoa nunca mais ter uma infecção de garganta. Ela pode ter uma faringite, uma laringite e tal, assim como se tivesse as amígdalas ia ter também, tá? Não é questão de, aí estou desprotegido. A gente vai só diminuir a quantidade a frequência, né, das infecções de amígdala, tá? Mas não, em casos em que tem indicação, sim, dá pra gente tirar a amígdala sem problemas, Tá? Doutora Miriam, estendendo essa pergunta para a senhora a respeito do tratamento, lendo um pouquinho sobre o assunto, eu vi muita coisa na internet sobre tratamentos caseiros, inclusive com óleo de orégano para abscesso na boca. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, né? As pessoas têm recorrido muito a esse tipo de tratamento, é indicado, é perigoso? Como que a senhora vê essa questão? Muito, né? Na verdade, assim, a odontologia, para você tratar, você realmente, primeiro, não adianta só, inclusive, a parte medicamentosa. Você realmente tem que fazer uma intervenção. Aí a intervenção vai depender, obviamente, do foco da infecção. Então, por exemplo, se é uma cárie, a cárie tem que ser tratada. Se é um tratamento de canal que foi tratado, ele tem que ser retratado. Se é um tratamento de canal que precisa ser realizado, ele tem que ser realizado. Se é uma prótese ou um aparelho ortodôntico que está promovendo, por exemplo, uma lesão na mucosa, você tem que evitar que você tenha esse fator que está promovendo essa lesão. Enfim, a odontologia necessita de uma intervenção, ela precisa de um tratamento. Muitas vezes você precisa complementar, obviamente, com antibiótico terapia, porque você tem um foco de infecção, mas você precisa ter uma intervenção. E aí tem esses mitos populares, né? Bochechos de coisas que a gente nem precisa citar o quê, né? Porque você não pode dar ideias, mas enfim, bochechos, simpatias, enfim, colocar algumas coisas. Não funciona, não se automedique, não faça bochechos com nada, muito pelo contrário, às vezes tem certas substâncias que você pode provocar um ressecamento de mucosa, você pode provocar alteração de paladar, ou seja, além de não resolver, ela piora e até pode mascarar o problema e você pode fazer com que esse paciente que tem um foco de infecção, ele vai perdendo tempo, tentando um tratamento caseiro, 2 tratamentos caseiros, e nisso você tem essa infecção que vai se agravando sem ter o tratamento correto e às vezes você realmente, quando o paciente fala, olha, nada resolveu, eu vou procurar um profissional, você já passou muito tempo, você tem realmente um risco muito maior de vir a ter um problema que inicialmente poderia ter sido tratado e bem tratado. Então, não recorra a nada, não fique atrás de receitas de internet ou de vizinho, ou de seja lá o que for. Não. Só um dentista capacitado que ele precisa fazer. Isso é muito importante, o dentista tem que fazer um diagnóstico correto. Desconfie de qualquer profissional que não vá fazer uma complementação de imagem, que realmente não vá olhar com muita atenção toda o seu histórico médico, não vai olhar com muita atenção toda a sua cavidade bucal. Então você tem que ter um bom profissional, você tem que ter um bom diagnóstico, você tem que ter um bom auxílio diagnóstico, né, que seria um auxílio por imagem, e jamais recorrer a qualquer tipo de receitas caseiras. Certo. Deixou o recado aí, né, doutora?
Doutor Eduardo, no caso do abscesso cerebral, né, quais são então os tratamentos? No caso de uma indicação cirúrgica, quais são os métodos que existem hoje? Existem técnicas menos invasivas, né? O próprio doutor Daniel comentou a questão de, imagina, fazer uma cirurgia ali para retirada do abscesso, quer dizer, algo delicado. Quais são as opções hoje que a medicina realmente oferece nesse sentido? Então, a gente hoje, lógico que tem alguns critérios, né? Lógico, na especialidade de cada um vai ter o seu critério de indicação cirúrgica ou não, né? Na neurocirurgia, os abscessos lá no cérebro, geralmente a gente avalia o diâmetro dessa loja de pus, né? Então, diâmetros até 2 a 3 centímetros, às vezes a gente consegue tratar só com antibiótico e fazer um acompanhamento para ver se realmente esse abscesso vai diminuindo e acaba curando. Agora, acima disso, geralmente já tem uma indicação cirúrgica. Do ponto de vista de cirurgia, existem dois métodos diferentes, né? Tem um método, vamos chamar assim, convencional, que a gente chama de craniotomia, ou seja, a gente tem que abrir, tirar o osso da cabeça, entrar no meio do cérebro e até onde está o pus e limpar aquela região, né? Logicamente que é um pouco mais agressivo, mas a gente tem áreas seguras por onde a gente pode chegar até essas áreas de abscesso, onde a gente não causa ou tem um menor risco de deixar alguma sequela. Na verdade, só para a gente entender, o cérebro tem algumas áreas bem delimitadas que são áreas responsáveis por funções muito importantes. Então, tem a área da fala, tem a área da força, enfim, áreas de comportamento, áreas que a gente, em teoria, não pode mexer, né? Só que a gente tem avenidas por onde a gente pode transitar e chegar com um menor risco de sequelas até aquele abscesso. Logicamente, se o abscesso está na região que controla alguma atividade importante, é muito provável que ele fique com sequela pela própria lesão, né? Não só pela nossa abordagem. Existem cirurgias menos invasivas hoje que a gente faz, que a gente chama de... por agulha. Uma agulha é uma técnica por estereotaxia, na verdade, que a gente só faz um buraquinho no osso, né? Do tamanho mais ou menos de uma moeda de R$1, mais ou menos. E a gente, com uma agulha, a gente chega precisamente na região onde tem um pus e a gente consegue aspirar. Logicamente que se esse abscesso for muito fluido, ele sai por aspiração. Só que às vezes, né, o abscesso ele já é mais... ele tem uma consistência mais grosseira, né, que a gente chama caseosa, né? Então ele não sai muito bem por aspiração. Isso a gente consegue já ver pela ressonância, pelo aspecto da ressonância, e daí a gente consegue propor qual a melhor técnica para cada paciente. Então, não necessariamente o método menos invasivo vai ser melhor para todo mundo, né? Então a gente tem que avaliar e ver, né? Lógico, tá numa região profunda, está numa região que controla uma função importante e é bem líquido, aí a gente vai fazer esse menos invasivo, logicamente. Não, está numa região mais que é de mais fácil acesso, não é uma região que controla uma função muito importante e é mais grosseiro, aí eu tenho que fazer uma abertura maior, né? E chegar lá e fazer uma limpeza mais efetiva ali. Doutora, a gente sabe que infecções no nosso corpo que não são tratadas, elas podem literalmente subir para o cérebro. Como que acontece essa disseminação, vamos dizer, através da corrente sanguínea? Como que o organismo reage e chegando nesse caso extremo de subir essa infecção da boca ou do ouvido para o cérebro? Então, basicamente são 3 formas de chegar, né? Ou é uma contaminação direta, né? Então, a contaminação direta é aquilo que a gente falou. Um ferimento por arma de fogo, às vezes um pós-operatório de uma neurocirurgia, né? Porque eu entrei lá e mexi, enfim, pode ter dado uma infecção e depois formar um abscesso tardiamente, né? Então tem essa contaminação direta, pode ser uma contaminação que a gente chama hematogênica, ou seja, vai pelo sangue de uma infecção de outro lugar do corpo, esses organismos vão e acabam por algum motivo entrando lá dentro do cérebro, né?
E, eventualmente, tem uma que a gente chama por contiguidade, que o Dr. Daniel aqui já citou. Então, tem infecções, por exemplo, é muito comum essa parte da região mastoidites, né, que é no osso, aqui na região da mastoide, próximo do ouvido, e às vezes até algumas do dente, da arcada dentária, podem, às vezes, até chegar porque estão muito próximas, por isso que a gente chama por contiguidade. Então, o bicho ele consegue migrar, lesar o osso e depois fica lá próximo da região do cérebro e depois pode acabar contaminando. Basicamente, são essas três formas que a gente pode ter de contaminação para formar um abscesso cerebral. E, doutor, falando um pouco das sequelas também que o senhor já falou, que tipo de sequela a pessoa pode apresentar depois de uma cirurgia, por exemplo, da retirada desse abscesso? Fica ali na região uma cicatriz? Como que o organismo se comporta, né, depois de uma cirurgia como essa? Então, assim, a gente tem basicamente duas formas de ficar com uma sequela neurológica relacionada ao abscesso. Então, tem a sequela do próprio abscesso, então, onde ele contaminou ser uma região que controla uma função importante, mesmo que a gente nem precise fazer uma cirurgia, vamos supor que só trate com antibiótico, e foi numa região que controla a força da mão esquerda, ela pode, mesmo depois do tratamento, ficar com uma sequela na mão esquerda, por exemplo. Tá? Ou, às vezes, pode ser traumática do processo cirúrgico, né? Uma sequela pela nossa abordagem, pela nossa manipulação, né? Lógico que nem eu falei, a gente tem vias por onde a gente pode transitar com um menor risco de deixar uma sequela, mas tem as duas formas, né? A traumática pela própria cirurgia e pela própria lesão. Lógico que sempre que a gente tem uma lesão cerebral, depois esse paciente vai passar por um processo de reabilitação e tem uma chance grande, né? Se a lesão não estava nessa região que controla a força, a função importante, se for só pela manipulação cirúrgica, a chance de recuperação, né, de reversão dessa sequela e voltar ao normal é altíssima, né? Agora, se a lesão foi na região que controla, aí a gente tem que ver depois que todo o processo terminar, como que aquele cérebro vai se recuperar da agressão. Certo. Doutor Daniel, falando um pouco da incidência, né? Nós temos dados epidemiológicos dos abscessos, temos algum norte nesse sentido de estatísticas, é algo muito recorrente? Então, e aí precisamos definir que tipo de abscesso, né, a gente está falando, na né? sua especialidade, no caso. Das espinhas. Pois é. Os abscessos mais recorrentes nessa área, né, essa área de face, então, logicamente, a gente vai depender também das causas, né? Então, como eu estava falando, é uma coisa que eu acabei não falando, não citando, mas assim, abscessos, infecções também pós-operatórias, né? Ou seja, às vezes, um paciente que estava rígido e saudável, diante de alguma cirurgia que ele foi fazer, em região de boca, esqueleto facial, nariz, olho, isso pode, como uma complicação pós-operatória, a gente ter um abscesso, tá? Uma infecção ali da ferida cirúrgica e tal, e vai formando aquele monte de pus, então não deixa de ser também um abscesso nessa situação. E aí, essa porcentagem vai para ser menos de 10%, tá? De 5% a 7%. Agora, pensando em outros abscessos da face, abscessos de pele são relativamente comuns, tá? Para mais de 10%. Parte de ouvido vai depender muito de faixa etária, mas é muito comum em crianças, né? Porque criança tem muito problema de ouvido, né? A gente sabe, qualquer um já ouve bastante falar, a criança estava com um problema de ouvido, teve que tomar antibiótico, teve otite, o ouvido vazando. Então tem toda essa situação. Então nas crianças também a gente vai ter uma incidência mais alta, né, desses abscessos, já que o número de infecções de ouvido já é maior, e daí para eles realmente evoluírem para um quadro de abscesso na região aqui de mastoide, né? Então mastoide é essa parte do ouvido, né? Dessa parte do osso temporal, que é esse osso do ouvido, tá? Então a parte do ouvido médio, ali dentro do ouvido, ele se comunica aqui com esse osso, que é um osso aerado, parece um soufflé, né? Aqueles ossos. Então, essa meio que esponjoso, né? Esse osso, ele vai sendo tomado pela infecção, pelo pus, e a partir daí, como o Eduardo falou,
ele pode ir lesando essas camadinhas, essa paredinha óssea, até uma hora que rompe e cai no questão de abscesso cerebral. Então, das infecções de ouvido, então, fiz um paciente que já tem essa infecção de ouvido, 5% deles podem, a maioria dos trabalhos fazem 5%, que é teoricamente uma porcentagem pequena, né? Visto que estou falando só dos pacientes que já tiveram infecção de ouvido. Mas, devido à gravidade, é uma coisa que é importante, não deve ser deixado de lado, porque quando acontece, vai trazer... Pode evoluir para algo mais grave. Algo mais grave. Já na parte de amígdala, né? Ou seja, em termos de abscessos oriundos, né? de uma infecção das amígdalas, a gente tem aí uma prevalência já um pouco mais alta, né? Então, dos pacientes que têm amidalite, perto de 20% a 30% podem desenvolver um abscesso de maior ou menor volume, né? Mas um abscesso, uma coleçãozinha de pus, um acúmulo de pus do lado da amígdala. Como eu falei, muitas vezes, inclusive os não detectados, né? Ou seja, a pessoa vai no pronto-socorro, está com amidalite, toma esse antibiótico. Resolveu? Não fez a tomografia, talvez não saiba, mas talvez tivesse ali um abscessinho de pequena monta e que foi tratado sem nem saber. Mas então, dos pacientes que têm amidalite, mais ou menos nessa linha. Já pensando na parte aí sim de nariz e tal, a gente tem muitos casos de sinusites agudas, acúmulo de pus dentro dos seios, mas que não caracteriza propriamente um abscesso, né? Ou seja, chega a ser uma loja fechada, mas sim a gente pode ter, mais uma vez, a passagem dessa infecção por contiguidade, mas estou falando lá bem interno, né? Lá dentro dos seios e tal, por lesão dessa barreira óssea, aí sim cair no sistema nervoso central e gerar um abscesso cerebral. Agora, falando em infecções de pele, aí realmente é muito variável, né? Do local, do corpo, né? E mais comum até, né? É, muito mais comum e aí ver o que a gente vai considerar realmente um abscesso. Uma coisinha, uma foliculite pequena que já gerou um pouco de pus, não deixa de ser um abscesso, mas aí outros abscessos de face vão estar relacionados à causa odontogênica, né? E aí também as estatísticas são outras, né? Então, e muitas vezes até a gente drena um abscesso, muitas vezes até sem saber exatamente a causa no primeiro momento e depois investigar esse foco depois. Ou seja, esses abscessos odontogênicos, tem muitos abscessos que a gente vê que ele se manifesta como um inchaço na gengiva. Estou com dor aqui, lá inchado ali do lado da gengiva. E aí precisa ser drenado mais uma vez, então fazer uma incisão para sair aquele pus, resolveu. Pode ser um abscesso só na ponta da raiz do dente, né? Ou seja, a pessoa chega normal, só está com dor no dente. E, na verdade, ela está tendo um abscesso periapical, ou seja, em volta da ponta da raiz do dente. Aí vai lá, não vai cortar nada, mas vai drenar pelo próprio dente. Vai no canal, e esse puzinho vai drenar. Melhora também. Então, como eu estou dizendo, as estatísticas elas foram bastante bagunçadas. Variam bastante, devido à variação de local e de causas, né? Tá, mas tá certo. Por aí. Gente, muito bom. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito importante a contribuição de cada um. O programa em discussão fica por aqui. Muito obrigada pela sua importante audiência e até o próximo programa.